acho que já tinha ficado claro que o Presidente da República quereria um governo de condições e de estabilidade e não um governo para durar mais um ano ou 6 meses. E isso reforça aquilo que eu tenho dito, que só uma vitória do Chega à direita poderá garantir essa estabilidade. Porque com esta liderança no Partido Social Democrata já vimos que essa estabilidade não é possível. E também já vimos que com o Partido Socialista, até com maiorias absolutas, não é possível. Portanto, neste momento, perante os três, que em todas as sondagens, mesmo nas vossas de ontem e nas de hoje, de alguns órgãos de comunicação social, há três partidos que podem vencer e eu acho que só um pode garantir estabilidade. E esse partido é o Chega, é para isso que estamos a trabalhar. Se me permitir só dizer isto hoje, que eu acho que é importante, num dia de campanha como o de hoje, porque também foi feito à volta deste assunto por parte do Primeiro-Ministro e do Governo uma pressão muito grande, é a vitória que o Tribunal nos deu hoje em relação àquilo que tinha sido a pretensão do Primeiro-Ministro de retirar os cartazes do Chega, de silenciar os cartazes, de silenciar o Chega, de retirar a nossa liberdade de expressão. E eu queria saudar a coragem da decisão da Justiça, porque hoje foi defendida a liberdade de expressão, foi defendida a luta contra a corrupção, que é algo muito importante. É evidente que é uma vitória para o Chega, porque o Primeiro-Ministro intimou o Tribunal sem contraditório a que o Chega não pudesse ter estes cartazes no país todo, dizendo que o Chega tinha que os retirar, tinha que pagar uma multa e que não queria ser associado à corrupção de José Sócrates. O Tribunal foi firme e claro na resposta. O Primeiro-Ministro não tem esse direito. O Primeiro-Ministro é um cidadão como os outros, para efeito de liberdade de expressão, e nesse sentido, eu acho que hoje tivemos, primeiro também para a imprensa, porque é preciso dizê-lo também, hoje foi um partido político, amanhã seria a imprensa, foi uma vitória da liberdade de expressão e espero que o Luís Montenegro retire desta decisão do Tribunal, em plena campanha eleitoral, as consequências também de que a liberdade tem que ser para garantir, os direitos têm que ser para garantir e não pode tentar silenciar os adversários. Portanto, sobre esses cartazes, o Chega não faria nada diferente. Eu queria sublinhar, eu acho que hoje é dia de sublinhar a vitória que o Chega teve em tribunal, que é relevante, que defende a liberdade de expressão e que defende a luta contra a corrupção. Portanto, nada de diferente. O Chega manteve a sua linha de combate à corrupção, de associar os dois partidos ao ciclo de 50 anos de corrupção que temos tido. Não foi a nossa única mensagem, pelo contrário, essa até foi uma das mensagens, mas fico feliz que a liberdade de expressão tenha sido defendida, mas repito, não foi só a liberdade de expressão, foi também a luta contra a corrupção que hoje ficou salvaguardada. Mas entretanto o Chega também já retirou alguns desses cartazes, substituindo por outros desde que a campanha começou. Foi também antecipando uma eventual decisão que não fosse favorável ao partido? Há cartazes destes que ainda existem, há outros que mudaram porque as mensagens dos partidos são dinâmicas e o Chega teve e tem nesta campanha eleitoral muitas mensagens contra o conluio, contra a corrupção. Mas esta mensagem é preponderante em todos os discursos que tem dado ao longo desta campanha eleitoral. Evidente, por isso nós tivemos uma mensagem clara contra a corrupção e depois contra o compadrio e os conluios, que é também a luta contra a corrupção. Mas em momento nenhum reconhece que o Chega pode ter ido longe demais? Acho que a decisão do Tribunal hoje é muito clara e deixa a liberdade no lado certo e a capacidade de lutar contra a corrupção também do lado certo. Continua a apontar à vitória eleitoral, disse agora, voltou a dizer que é o seu objetivo. Se não tiver maioria, o Chega estaria disposto a conversar com o PSD? O Chega, aliás penso que é também hoje a capa de um dos jornais de hoje, o Chega sempre esteve do lado certo da história, porque nós sempre dialogámos e sempre conversámos, porque sempre aprovámos o que tínhamos que aprovar, independentemente da cor partidária de quem estava do outro lado. Agora, tem que haver uma mudança no centro-direita e tem que haver uma mudança na direita em geral. Nós não podemos estar a prometer às pessoas um governo estável quando sabemos que há protagonistas que não querem fazer isso. E Luís Montenegro não quis o ano passado e não quer este ano fazer isso. Portanto, perante este cenário, os portugueses têm que escolher o que é que querem. Se querem um governo do Partido Socialista, que também já deu garantias que não tem estabilidade nenhuma, aliás, tivemos um governo com maioria absoluta que caiu em 2022, ou um governo liderado pelo mesmo homem que nos levou a eleições passados 9 meses. E, portanto, eu diria que, se eu não tiver maioria, vou ter que conversar. Vou. Mas já o ano passado eu estava disponível para fazer essa maioria. Mas o Chega está à procura de um lugar ao conversar. sol junto da AG, é isso? O Chega não quer lugar ao sol. O Chega não vai ser muleta, o Chega vai liderar esse espaço. Se houver muletas, serão outros, não seremos nós. Nós seremos os líderes desse espaço da direita. É para isso que estamos a lutar. Desculpei por interromper agora em direto para a CNN. Relativamente à decisão do Tribunal, qual é a posição do Chega? Era de saudar, tal como eu disse, era de saudar a vitória que o Chega teve hoje em Tribunal, de defesa da liberdade de expressão, a derrota que o Primeiro-Ministro teve ao querer silenciar o partido e ao querer calar o partido e ao querer
a fazer algo que nunca tinha sido feito depois do 25 de Abril, retirar cartazes compulsivamente, ou seja, que as autoridades viessem a retirar os cartazes do Chega porque falam de corrupção, falam de José Sócrates e falam de Luís Montenegro. O Primeiro-Ministro procurou fazer isso, é preciso que as pessoas saibam, procurou fazê-lo sem contraditório. Tivemos uma boa decisão da Justiça, que salvaguardou essa independência, salvaguardou a liberdade de expressão e salvaguardou a luta contra a corrupção. Hoje não é um dia bom só para o Chega nessa matéria, é um dia bom para a liberdade de expressão em geral, porque o Tribunal considerou que não há nenhum Primeiro-Ministro que possa limitar, que possa cortar a nossa liberdade de expressão, a liberdade política e o combate à corrupção. Portanto, eu acho que foi uma vitória e acho que é uma vitória que nos deve honrar a todos no dia de hoje. Mas voltando às palavras do Presidente da República, não retirou também uma mensagem para o Chega? Não, eu retiro sempre, eu faço sempre a análise por parte do que o Presidente da República diz e das suas consequências. É evidente, parece-me, que o Presidente da República está a dar uma mensagem aos partidos, isso parece-me evidente. Qual é essa mensagem? É que exigirá estabilidade. Ora, os três, não estou a excluir outros, mas os três protagonistas principais dessa construção de maioria têm que estar à altura das circunstâncias na construção dessa maioria. E eu acho que o que se retira das palavras do Presidente da República é que quem vencer ou quem puder construir maiorias deve ser responsável para o fazer. Mas que garantias de estabilidade pode dar o Chega se ninguém quer conversar consigo, mas ninguém quer estar ao seu lado? O Chega, ao liderar o espaço da direita, obrigará a uma transformação da direita toda. Já vimos isso noutros países da Europa, vimos o que aconteceu em França, vimos o que aconteceu na Alemanha, vimos o que aconteceu na Bélgica, vimos o que aconteceu nos Países Baixos. Quando a vitória não é do partido tradicional, mas do partido antissistema da direita, toda a direita se reconfigura. Então acha que é a única forma de haver uma estabilidade com o governo à direita, acha que é que o Chega vencendo. Se o PSD vencer, a AD vencer, o Chega não está disponível para voltar a viabilizar. Mas claro, a AD já venceu o ano passado e não tivemos estabilidade. Então, o que é que vai ser diferente este ano? A AD já venceu, nós ainda não vencemos. Da AD já sabemos que venceu e caiu ao fim de 9 meses. Do PS, um programa de governo. Do PS já viabilizámos no passado. Do PS soubemos que venceu e não teve estabilidade. A única alteração que há, a única diferença que há é o Chega nunca venceu. E, portanto, ao vencer, obrigará toda a direita a reconfigurar-se, obrigará toda a direita, todo o espaço do centro-direita a ter uma mudança de atitude, como já se verificou noutros países, e garantiremos um governo de 4 anos para todos. E a esquerda poderá espernear, atirar-se ao ar, pode fazer patadas no Parlamento. Nós teremos uma maioria, todas as sondagens, repito, todas dão uma maioria entre o Chega e o Partido Social Democrata. Se o PSD vencer, teremos o mesmo marasmo de sempre. Se o Chega vencer, teremos uma transformação profunda no país e lideraremos o espaço do centro-direita. Em Guimarães disse que não ia governar para entregar taxas, que ia governar com os melhores. Nesse sentido, pergunto-lhe quem são os melhores do Chega para as pastas que existem no governo. São nomes que não se pautarão pela sua militância partidária, mas pela sua competência. Pela sua... Vai fazer um governo independente? Não, teremos muita gente fora do partido no nosso governo. Não será só uma admissão. Não é um governo independente. É gente que, se for boa na sua área, na área da saúde, na área da administração pública, na área das finanças, não tem que ser do Chega, nem do PSD, nem da Iniciativa Liberal, nem de nenhum outro partido, tem que ser bom. E nós temos que começar a ter a capacidade de escolher os melhores. Eu penso que, aliás, a frase até era do Francisco Sá Carneiro, escolher os melhores em cada terra e em cada momento. É isso que eu quero fazer para dar a Portugal um governo. Mas isso quer dizer que não tem gente suficientemente boa dentro do partido? Não, quer dizer que eu acho que os governos têm que se modernizar e têm que se independentizar, se a expressão me é permitida, face às máquinas dos partidos. Senão nós temos sempre a mesma coisa. Taxas por baixo, taxas por cima, distribuição de lugares. Eu acho que é tempo de escolhermos os melhores para governar em cada tempo, sejam eles que partido forem, desde que tenham a linha certa, reformista, para Portugal. Significa um governo. Deixa-me só fazer uma pergunta para a Bola Branca da Renascença. Se vai ver o jogo, só para terminar, se vai ver o jogo da manhã. Vou ver o quê? O jogo derby da manhã. Vou ver o jogo da manhã. E qual é o prognóstico? Não me vão apanhar nisso. Todos sabem de que é que o meu coração pende, porém, eu sou candidato a Primeiro-Ministro e não posso ter estados de alma nessa matéria. Espero que seja um bom jogo, espero que ganhe o melhor e espero que haja uma festa bonita a seguir ao jogo. Mas vai haver festejos na campanha do Chega? O único festejo que vai haver na campanha do Chega é no dia 18, quando vencermos as eleições. Deixa-me só ter um esclarecimento em relação ao que disse ontem no jantar. Disse mais uma vez que não ia ser muleta de ninguém. Numa entrevista que sai hoje, diz que não fecha a porta a conversar com o PSD. Pode clarificar essa posição que até o final da campanha ou
está disponível para falar com a AD ou não está É muito disponível claro, ou há para falar com a transformações no espaço do centro da direita, ou nós não seremos a muleta de um novo governo para acontecer o mesmo que aconteceu agora. Nós acreditamos que vamos liderar esse espaço, transformar esse espaço, e na transformação desse espaço haverá todas as condições para conversarmos e para termos um governo maioritário. Mas repito, incoerente. não de todo, porque desta vez nós podemos ganhar.